Pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre pressão hidrostática, também conhecida como lei de Stevens, tá? A pressão hidrostática, pessoal, é a pressão que o líquido exerce sobre corpos que estão mergulhados dentro dele, tá? Então, quando você mergulha um corpo dentro do líquido, esse corpo ele sofre a pressão, ele sofre uma força, tá ok? E essa força exerce uma pressão sobre a superfície dele. Tá? Essa pressão é a pressão hidrostática. Para explicar, qual foi o esquema que eu abordei aqui? Imagine que temos aqui um líquido, vamos colocar água, né? Então, a uma determinada profundidade, eu estabeleci uma região, uma área, tá ok? Acima dessa área, então, eu tenho uma quantidade de água. Essa quantidade de água, tá ok? Tem um peso. Esse sistema, vamos colocar que ele está em equilíbrio, tá? Esse sistema ele está em equilíbrio. E nesse sistema em equilíbrio, eu tenho basicamente três forças atuantes aqui. Primeiro, a força da atmosfera, tá ok? Lembra na aula passada que nós vimos a pressão atmosférica? Então, nós temos uma força que a atmosfera exerce sobre essa mesma área na superfície do líquido. Nós temos o peso da própria coluna de líquido, tá? E temos a força hidrostática, que mais tarde a gente vai ver que Arquimedes deu o nome para ela de empuxo. Tá? O empuxo é uma força vertical para cima que exerce o que os líquidos exercem, né? Então essas três forças, pessoal, elas estão em equilíbrio. Então, pela primeira lei de Newton, a força 1 mais o peso do líquido é igual à força 2, né? Então, vamos colocar aqui. A força 2 para cima é igual à força 1 mais o peso, tá? Então, temos aquela relação ali, porque meu sistema está em equilíbrio. Então, pela primeira lei de Newton, as duas forças para baixo é igual à força que está para cima, tá? Algumas equações que a gente precisa saber para entender o nosso assunto. Primeiro, que peso é massa vezes gravidade, tá ok? Densidade é massa sobre volume. E o volume é a área da base vezes a altura. Por quê? O meu desenho aqui, a minha região, se ela for extrapolada até a superfície, ela forma um sólido geométrico, que é um paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo é a área vezes a área da base vezes a altura, tá? Então, como é que vai começar o nosso raciocínio? O nosso objetivo é desenvolver a equação da pressão hidrostática. Então, vamos começar o nosso raciocínio. Eu vou começar o raciocínio pegando essas duas fórmulas e fazendo uma substituição no peso. De que maneira? Na fórmula da densidade, eu vou isolar a massa. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui e conseguir que a massa é a densidade vezes o volume. Vou pegar isso e colocar no peso. Então, o peso da coluna de líquido vai ser densidade vezes volume vezes gravidade. Ok? Viram que apareceu o volume na hora que eu substituir? A massa virou densidade vezes volume. Agora eu vou pegar a fórmula do volume e vou colocar aqui. Então agora o peso vai ser densidade vezes área vezes altura vezes gravidade. Bom, chegamos nessa equação do peso. Então, o peso dessa coluna de líquido é a densidade vezes a área da base vezes a altura, que no caso é a profundidade, vezes a gravidade. Paramos o nosso raciocínio aqui. Modificamos as equações de modo a obter essa relação de peso. Por quê, professor? Por quê? Vamos lembrar que pressão é força sobre área, certo? Pressão é força sobre área. E o que nós queremos é a pressão. Então,
Na minha primeira lei de Newton, lembrando que pressão é força sobre área, eu vou pegar essa equação e dividir ela pela área. O meu professor pode fazer isso? Claro que pode. Tudo que você faz de um lado da equação, você faz do outro lado para ela se manter equilibrada. Observe que após dividir toda a equação por A, após fazer essa manobra, matemática aqui, eu descobri que força sobre área, então, eu tenho aqui uma pressão 2. Ah, importante, não confunda. Peso, eu estou usando P maiúsculo, pressão, eu estou usando P minúsculo, tá? Isso é igual a pressão 1 mais peso do líquido. Agora aqui eu vou substituir por isso tudo aqui, ó. Densidade do líquido vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Isso tudo dividido pela área. Como essa área e essa área são as mesmas áreas do meu sólido formado num raciocínio, eu posso simplificar de modo a obter a seguinte relação. P2 é igual a P1 mais densidade vezes a altura vezes gravidade. Pessoal, essa relação aqui de Steven é conhecida como pressão absoluta, tá? É a pressão, tá, que leva em consideração também a pressão atmosférica. Como assim, professor? Olha, esse P2 aqui, vocês estão vendo que ele é a soma de dois fatores? Pois é, essa pressão 2 aqui é o que a gente encontra na literatura como pressão absoluta, PABS, tá? Pressão absoluta. Essa P1 aqui, lembra que a força 1 é a força da atmosfera? Se a força 1 é força da atmosfera, então força 1 sobre área dá P1. P1, pessoal, é a minha pressão atmosférica que a gente viu na aula passada. Agora, essa garota aqui, esses três rapazinhos aqui, densidade, altura e gravidade, é o tema da nossa aula de hoje. Isso aqui é a pressão hidrostática, tá? A pressão hidrostática, ela leva em consideração três fatores: densidade do líquido, altura ou profundidade, tá? E a gravidade do local. É isso aqui, ó, que é a pressão hidrostática. Se você somar a pressão hidrostática com a pressão atmosférica, você tem a pressão absoluta, tá? Então agora a gente vai fazer um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso aí, tá bom? Pessoal, então vamos ao exemplo da nossa aula de hoje, o número 5 da página 36, tá ok? O exercício fala de uma câmera, tá, especializada em filmar debaixo da água, tá? Essa câmera ela vai descer até 25 metros de profundidade, tá ok? A densidade da água informada no exercício é de 1000 quilos por metro cúbico, ou 10 elevado a 3, tá? O exercício também informa para a gente que a pressão atmosférica no local é de 101.000 newtons por metro quadrado. O exercício quer saber o seguinte: qual a pressão máxima que essa câmera está submetida nessa profundidade? Bom, vou fazer o exercício de duas formas. Primeiro, lembra que eu falei que a noção nossa de pressão atmosférica era muito importante? Vamos relembrar? Uma atmosfera equivale a 10 metros de profundidade, certo? Então isso aqui vai me ajudar a fazer esse tipo de exercício muito rápido, tá? Vamos ao raciocínio então. Tá aqui a superfície da água,
a câmera vai descer, né? Tá aqui a superfície da água, a câmera vai descer até 25 metros. A câmera vai descer até 25 metros. Bom, se um ATM são 10 metros de profundidade, então 25 ATMs são 2,5 ATMs. 25 metros são 2,5 ATMs, correto? 1 ATM são 10 metros. 25 metros, então, são 2 ATMs e meio. Regrinha de 3. Se a gente lembrar que a pressão atmosférica é 1 ATM, então a pressão absoluta, que é a pressão máxima, lembra que eu falei que é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática? Pois é. A pressão absoluta, então, é pressão atmosférica 1 ATM mais 2,5 da hidrostática, total 3,5 ATM. Para converter ATM em Newton por metro quadrado, tá ok? É só multiplicar isso por 10 elevado a 5. Então, nós vamos ter uma pressão absoluta de aproximadamente 3,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, aqui a gente resolve de uma maneira muito rápida o exercício usando o ATM, tá ok? Pega a profundidade, divide por 10, 2,5 ATM. Soma com a pressão atmosférica e chega no resultado. Agora vamos na conta para ver se a gente confere isso aí, tá? Bom, como nós vimos, pressão absoluta é pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Pressão absoluta é igual a 1,01 vezes 10 elevado a 5, né? Foi dado no exercício. 101.000 é 1,01 vezes 10 a 5, né? Me ajuda. Mais pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura, profundidade. Então, pressão absoluta vai ser igual a 1,01 vezes 10 elevado a 5, mais densidade, 1.000, 10 elevado a 3. Gravidade no local, considera 10. Profundidade, 25 metros. Pressão absoluta é igual a 1,01 vezes 10 elevado a 5, mais 10 ao cubo vezes 10, repete a base, soma o expoente, 10 elevado a 4 vezes 25, 25 vezes 10 elevado a 4. Nas aulas de notação científica, nós vimos que não podemos somar potências diferentes, então vamos mover a vírgula uma casa para a esquerda e fazer o 4 virar 5. Então isso vai ficar 1,01 vezes 10 elevado a 5, mais 2,5 vezes 10 elevado a 5. Somando isso, 3,51 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, como vocês podem ver, com uma boa aproximação, eu cheguei no mesmo resultado. Tá bom? O ATM é muito importante, tá? Ajuda muito na resolução de exercícios, tá ok? Em que o exercício pede a pressão, tá? Fica atento, tá? Porque os exercícios, em geral, eles não te dão a pressão hidrostática da água, não, tá? A densidade da água, tá? Eles não te dão a densidade da água, não, tá? O aluno tem que saber que é 1.000 quilos por metro cúbico, tá? E se eu quisesse passar isso aqui já de uma vez para notação científica, também pode, tá? Isso aí, ó. Então, pessoal, como vocês podem ver, é muito tranquilo, tá bom? Valeu, até mais. Então, segundo ano, agora vocês vão fazer para mim as atividades do CA
tá ok? Da página 18 até a página 21, ok? Página 18 até a página 21, do número 32 até o 42, tá? 32 a 42, beleza? Falou! Devezão aí.